a liberdade religiosa não é apenas, tem muito a ver com algo que é muito, muito íntimo, que é a liberdade de consciência. Portanto, não é, quer dizer, a liberdade de expressão, repara, é nós exprimirmos publicamente. Há outras liberdades que têm a ver com isso. Neste caso estamos a falar de algo que por vezes é extraordinariamente, quer dizer, é íntimo, no limite pode ser secreto, pode ter manifestações públicas ou não ter, e sabemos que ao longo da história da humanidade quase sempre foi um dos temas de maior sensibilidade, em alguns casos de maiores perseguições e mesmo de algumas das maiores catástrofes. Mesmo na história da Europa, não é? Antes da Segunda Guerra Mundial, a maior catástrofe europeia em termos de guerras tinha sido a Guerra dos 30 Anos, que era uma guerra religiosa, uma guerra entre, naquele caso, católicos e protestantes, enfim, motivada por isso, depois teve muitos outros componentes, mas na altura estamos a falar de uma guerra que, por exemplo, na Alemanha, vitimou um terço da população. É uma coisa alucinante. Repara, nem na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, dos países mais atingidos, os países mais atingidos tiveram um quinto da população vítima da guerra. Um terço é alucinante. Ora bem, portanto, estamos perante um tema que é que é extraordinariamente sensível e muitas vezes nós tendemos a esquecê-lo, porque não há, quer dizer, não resulta apenas de guerras, não é? Há situações onde a liberdade religiosa recuou, e vê-se isso neste relatório, por exemplo, no Médio Oriente, por causa da atual situação de guerra, onde há naturalmente tensões que se tornam mais patentes, mas há muitas situações e aliás, o mais assustador deste relatório são duas percepções. Primeira, a situação está a piorar. Sim. Portanto, nós olhamos, o relatório tem, enfim, para quem nos estiver a seguir no YouTube, o relatório tem um mapa do mundo e o vermelho são os países onde a situação é pior, é uma espécie de faixa que atravessa quase todo o planeta. E quando olhamos para ele e olhamos para as setas que cá estão, verificamos que em praticamente todo lado a situação piora. Portanto, eu só encontro aqui penso que há duas setas para cima. Eu confesso que na época quando olhei para o mapa pela primeira vez, só encontrei uma, que é o Sri Lanka, onde melhorou, mas no resto dos outros países, em todos eles pior ou está igual. E portanto, temos mesmo repara, há muitas situações, estamos a falar de quê? Primeiro que tudo, regimes autoritários. Os regimes autoritários são regimes, e atenção, quando falaste em 2/3 da humanidade, falamos disso porque 2 dos países críticos são os 2 países mais populosos do mundo, não é? Da China e a Índia. E por razões com aspectos parecidos e aspectos diferentes, não é? No caso da China, é um regime autoritário, uma ditadura, que ou limita a liberdade religiosa ou persegue mesmo. E aqui não são só apenas cristãos. Na China, uma parte significativa das vítimas são muçulmanos, são os uigures, que estão em campos de concentração, ali sim, possíveis crimes de genocídio, porque há uma tentativa de evitar a reprodução, portanto, que é uma das, portanto, não esterilizações, coisas desse género, portanto, por razões que têm a ver com identidades que podemos considerar de alguma forma étnicas, mas também religiosas. Na Índia é um pouco diferente, temos uma situação em que há uma mistura de nacionalismo com tensões religiosas, sendo que neste momento o governo é um nacionalismo hindu, num país onde cujo próprio nascimento está ligado a uma divisão religiosa. A separação da Índia, do Paquistão e do Bangladesh foi provocada com uma base religiosa, curiosamente muito induzida por líderes não crentes, que era sobretudo o líder paquistanês era quase ateu, não é? Mas utilizou o Islão para induzir a separação, e são situações, porque na própria Índia a Índia é um dos maiores países muçulmanos do mundo, porque ficou lá dentro muita gente. Há regiões da Índia, cidades gigantescas que são muçulmanas, Hyderabad, por exemplo, no centro da Índia, que é a capital dos filmes, Bollywood. do Bollywood, Bollywood. onde que é de maioria muçulmana. Ora bem,
Há outras regiões onde nós não olhamos com muita atenção e que para mim são extraordinariamente preocupantes, que é digamos, uma espécie de cinturão na África, que fica no sul do Sahel e depois tem uma ponta que vem por ali abaixo até ao norte de Moçambique. Que curiosamente é uma zona de fronteira, portanto a zona de fronteira do mundo islâmico com o mundo cristão e animista, que nestas zonas há quase sempre tensões e possibilidade de haver conflitos, guerras. Aqui há guerras e há terrorismo, e há jihadismo. Portanto, há uma mistura das duas coisas, com muitos atores muito distintos. Aliás, uma das coisas que eu percebi aqui é que digamos, uma etnia, chamamos assim, que nós em Portugal conhecemos por fulas, porque eram os fulas da Guiné, na Guiné são uma minoria, e que estão ligados a uma das, digamos, é uma comunidade com características particulares, são sobretudo pastores, com uma segregação digamos, por estratos, aos líderes religiosos e depois às classes baixas, e as classes baixas são atreitas a jihadismo. Os fulas eram os aliados do Spinoza. Portanto, tudo isto às vezes olhamos para isto, mas como é que isto faz sentido? Mas são de facto muçulmanos, e nós sabemos que em Portugal uma boa parte, os primeiros muçulmanos a chegar a Portugal foram os que vinham da Guiné, antes de virem de outros países. As primeiras comunidades eram muito, quer dizer, em parte os que vinham da Guiné e depois os que vinham de Moçambique, vindos da Índia, digamos assim. Ora bem, mas essas até são características um pouco diferentes. E portanto, aqui há algo que é, portanto, ataques terroristas, e esses ataques terroristas não ficam apenas nesta região, quer dizer, nesta região são muito duros, nós temos noção, por isso, até pelo norte de Moçambique, pelo Cabo Delgado, mas há muitas outras situações. Ouvimos muitas vezes falar do Boko Haram na Nigéria. A Nigéria é um país super populoso, é um daqueles países do mundo que está em explosão demográfica, talvez o único que hoje em dia está, em termos de países grandes, em verdadeira explosão demográfica, porque nós falámos disto aqui nos programas anteriores, quase já só há em África. A Índia já parou, já reverteu, a China já parou há muito tempo e também já reverteu. A explosão é em África, e em África, na Nigéria em particular. Porque mesmo no Egito já não é exatamente a mesma coisa. Temos aqui situações, de facto, muito, muito críticas, e depois temos situações em que há clara perseguição política. Por exemplo, a situação na América Latina, onde, com graus diferentes, aqueles 3 países, enfim, que são restos do mundo comunista, por assim dizer, que é Cuba, Venezuela e Nicarágua. O mais grave de todos é a Nicarágua. Também é, porventura, a ditadura mais descarada, mesmo mais descarada que a venezuelana. Ali nem é sequer o simulacro de eleições. Até em Cuba se fazem simulacros de eleições, na Nicarágua não se dão esse luxo. Uma vez fizeram, perderam, foram-se embora, regressaram, já não dão hipótese a ninguém. Portanto, e é uma situação de perseguição, de seguimento aos líderes religiosos, neste caso estamos a falar do mundo cristão e católico em particular, não é? Portanto, como estamos a falar de liberdade de consciência, e isto também tem reflexo às vezes em países onde não há formalmente a mesma ameaça, mas há outro tipo de fenómenos que poderemos considerar ameaças àquilo que cada pessoa é e sente. Quer dizer, há muito, por exemplo, em países como a Austrália, o Canadá e muitos países europeus, há ataques a igrejas, por exemplo. Há antissemitismo, que se tornou muito presente. E há muitas vezes situações de limitação da liberdade de expressão que, enfim, não estamos, nenhum dos países, estamos como há países do mundo onde a blasfémia dá pena de morte. Portanto, e não estamos a falar de poucos, estamos a falar de 13 países onde, entre prisão perpétua ou pena de morte, são mesmo penas pesadas. E a blasfémia, repare, no fundo pode ser a expressão pública de não se acreditar no Deus oficial daquele país. E há mais de 30 países onde há penas de prisão. Pronto. Nós sabemos que é um tema que muitas vezes discutimos também na Europa, até que ponto é que devemos ou não consagrar o crime de blasfémia, no fundo, permitir que se tenha atitudes que não são apenas dizer. A blasfémia pode ser coisas muito diferentes, não é? Há blasfémias mais ou menos ofensivas, discutimos muito isso a propósito de Charlie Hebdo aqui há uns anos atrás, e dos ataques ao Charlie Hebdo, mas estamos sempre a falar do mesmo tipo de situação, portanto,
manifestações extremistas de limitação da liberdade de culto ou de ser anticulto também, porque também é uma liberdade, não é? Também há esse direito. E eu acho que isto é relevante, quer dizer, há situações em que isto leva a mortes, não é? Há pessoas que morrem, houve atentados, por exemplo, na Turquia, contra igrejas com 40 mortos, portanto, atentados terroristas, com organizações que nós quase não falamos delas, mas que se mantêm. O Estado Islâmico tem várias declinações regionais, aparentemente a declinação que atacou na Turquia terá sido a declinação que vem do Afeganistão, portanto, onde também haverá um Estado Islâmico, não formal, no sentido de estar instalado no terreno. Em África, naquela cinturão da África, há zonas onde praticamente aquilo é Estado mesmo, não ligamos muito a isso, porque, enfim, é a África, não é a Síria, não há as tropas que lá estavam, europeias, a garantir a paz, em parte delas já se vieram embora, portanto, não nos queremos meter naquilo, mas quem lá vive tem este drama. Depois admiramos que de repente haja pessoas que fogem, porque isto depois tem este efeito. Pessoas que fogem, e quando as pessoas fogem são refugiados, e quando são refugiados chegam à beira do Mediterrâneo e querem passar para o lado de cá. Portanto, isto não é um tema que nós podemos dizer, não é quando nós olhamos para o outro lado, não é? Porque também acaba por ter causar pressão sobre isto. E por isso eu acho que vale a pena falar do assunto, porque, como eu disse logo no princípio, acho que a liberdade de religião é uma das primeiras liberdades e tem aquele lado de ser uma das mais íntimas e, portanto, mais fundamentais.